quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Boa noite, meu nome é Hélio Barreto, está começando o OABDC Cast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, do município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Nosso programa sempre vai ao ar às quartas-feiras, a partir das 19 horas. O tema de hoje é Advocacia Pública Municipal. Hoje temos a presença do Dr. Fabrício Gaspar Rodrigues, atualmente no exercício do cargo de Procurador-Geral do município, advogado, professor e autor dos livros Direito Ambiental Positivo e Direito Agrário, coleção Leis Especiais para Concursos. Possui graduação em Direito pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2002, especialização em Direito Ambiental Brasileiro pela PUC-Rio, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde leciona Direito Agrário e Ambiental para o curso de pós-graduação em Direito Ambiental e ainda especialização em Direito do Estado pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrando em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Também está conosco doutora Elisângela Zurita, advogada e presidente de comunicação da OAB de Duque de Caxias, e como convidada, a estudante de Direito e estagiária da Procuradoria-Geral do município de Duque de Caxias, Débora Evelyn. E agora com a palavra, doutora Zurita. Obrigada, Hélio. Boa noite a todos, boa noite ao nosso procurador, meu amigo pessoal, muito boa noite a você, muito obrigada, por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigada, Débora, a minha assistente, a minha estagiária especial, obrigada a todos vocês, obrigada equipe. Gostaria de falar que hoje o tema é muito importante, e a gente precisa falar aqui da advocacia pública, a sua evolução histórica, e nada melhor de quem tem prioridade e propriedade para falar que o nosso procurador público, Dr. Fabrício Gaspar. É com você, meu amigo. Obrigado, Elisângela. Fico feliz demais pela oportunidade de estar aqui na nossa casa, na nossa cidade, na OAB de Duque de Caxias, e para falar de um tema que você me presenteia ao trazer a advocacia pública municipal. Que alguns colegas podem pensar, esse é um tema elitista, ou é um tema segmentado, ou apenas é algo que ele está vivendo. Mas não. Vamos falar aqui que, historicamente, a advocacia pública municipal foi a primeira advocacia que surgiu nesse país, salvo as advocacias tribais, onde não era tecnicamente algo instituído pelo Estado, e sim pelas tribos, pelas comunidades que ali precisavam resolver os seus conflitos. Então, o tema advocacia pública municipal, no meu caso, eu estou desde 99, custeando as minhas despesas, custeando tudo aquilo que eu preciso, inclusive as contas das minhas filhas, que são só 4, portanto tenho que advogar muito, é um tema que muito me afeta, eu gosto muito, até porque em 99 eu ingressei na Procuradoria-Geral do município como voluntário, olha só, nunca cheguei a ser estagiário como a doutora Débora, que está aqui ao meu lado, mas depois eu me formei, fui coordenador de execuções fiscais. Alguns anos depois me tornei subprocurador, passei no concurso e hoje Deus quis que eu retornasse como procurador-geral. Mas paralelo a tudo isso, paralelo a esse trabalho realmente forense, que você inclusive me acompanha, eu não escutei aí, Hélio, existe um detalhe no currículo da doutora Zurita que deve ser ressaltado. Ela hoje é minha assessora especial da Procuradoria-Geral do município. Eu fico muito tranquilo quando eu estou fora, porque eu tenho uma assessora especial do quilate da grandeza da minha amiga Elisângela, que sobretudo é botafoguense. Então que fique claro, fica bem claro aqui, que sobretudo o mais importante é isso. Então, ela também é uma advogada pública municipal. Portanto, a gente tem aqui uma noite para falar bastante sobre isso. E aí, como eu dizia, desde que eu ingressei na carreira efetivamente, desde que eu passei no concurso, Elisângela, já vem alguns anos, vamos fazer 11 anos agora, em abril de posse.
de concurso, já são 12. E, desde então, eu procurei participar da vida associativa da carreira, por um motivo muito grande, muito sério. A Advocacia Pública Municipal, ela se estabelece, como o próprio nome já diz, dentro de cada município, e cada município é um mundo diferente. Se você atravessar, não digo fronteira, porque quem tem fronteira é país, mas o limite de Duque de Caxias com São João de Meriti, você vai sentir que até o ar é diferente. Naturalmente, a forma como os processos da Fazenda Pública são julgados, como a prefeitura lida com a tramitação dos seus processos administrativos, os direitos de seus servidores são julgados de forma totalmente diversa. Portanto, a Advocacia Pública Municipal, ela é diferente em cada município. E nós temos mais de 5 mil municípios nesse país, onde muitas vezes os procuradores são até perseguidos pelos gestores que se alternam. Nós temos exemplos como aqui no estado do Rio, Búzios, que em 4 anos, um mandato teve 8 prefeitos diferentes. Então você vê gestões que não possuem continuidade e que o procurador do município, muitas vezes, é aquele que consegue segurar um pouquinho a história, consegue segurar a realidade da coisa pública ali e muitas vezes é ainda perseguido. E aí eu passei a participar, Hélio, Elisângela e Débora, da vida associativa da carreira que eu ingressei, e eu não tenho mais idade nem tempo de procurar outra, foi o que Deus me colocou, e aí eu tenho que aceitar e lutar para que isso melhore, porque sabendo que a gente unido sempre será mais forte. Então comecei a trabalhar, hoje sou, desde 2012, quando tomei posse, como procurador daqui do município de Duque de Caxias, pelo IPMDC, eu me associei à Associação Nacional de Procuradores Municipais, que congrega procuradores do Brasil inteiro, de municípios do Brasil inteiro. E aí eu vi que a realidade é muito séria, muito complicada. E foi através desse trabalho associativo, unindo os interesses, que a gente conseguiu já várias vitórias, como tramitações de PEC, tramitações, o Dia Nacional da Advocacia Pública, participação em fóruns específicos, né, de carreiras de Estado e, principalmente, conseguimos, através da participação da NPM, o reconhecimento de que a Advocacia Pública Municipal também é uma função constitucional essencial à justiça na forma dos artigos 130 e seguintes da Constituição, o que foi uma grande vitória. Então, feita essa introdução, eu vou devolver a palavra à minha irmã, minha amiga Elisângela, porque não consigo te chamar de doutora, tá, Elisângela? Não me chama de doutor, que eu odeio essas formalidades. Isso aí, eu também, não preciso. Porque a gente vai falar um pouquinho mais da história, mas depois a gente fala um pouco da realidade atual, que é sempre importante honrar, né, aqueles nossos colegas que botam o terno de segunda a segunda, às vezes não tem nem, nas procuradorias você vê isso muitas vezes, né, não tem um notebook decente, não tem onde fazer uma audiência, não tem nem ar-condicionado, né? Pelo menos eu garanto ar-condicionado e água para todo mundo lá na Procuradoria-Geral do município de Duque de Caxias, com todo o suporte do nosso prefeito Wilson Reis, né, e da equipe administrativa da prefeitura. Mas a gente sabe que a realidade Brasil afora é muito séria. Eu só fazendo um adendo rápido, não é piada, mas eu juro a vocês. No ano de 2003 eu visitei uma cidade chamada Itacaré, no sul da Bahia, uma das cidades que tem um dos resorts mais bonitos, mais caros, lindo. Eu fui na prefeitura, né, de Itacaré para resolver um problema, e apesar de lá ter, naquela época, em 2003, 2004, ter o resort mais caro do Brasil, que era o primeiro Chai, né, primeiro 6 estrelas, eu entrei na procuradoria, isso era 2003, né, já tinha até o novo Código Civil. Em cima da mesa do procurador tinha um Código Civil de 1998. Eles não tinham nem livro, e era mesa de madeira, aquelas mesas antigas, não tinha ninguém na procuradoria também, não tinha estagiário, não tinha o procurador, enfim, mas era a procuradoria do município. Tinha um CPC do Teotônio Negrão, olha quem é antigo, como a gente lembra, né? Também muito velho, enfim, e essa é a realidade, estrutura muitas vezes zero. Elisângela, já falei demais, volta para você a palavra. Meu amigo, ficou assim, emocionada até de ouvir isso, você é meu amigo do coração, você sabe disso. Nós temos muitas perguntas, eu estou vendo aqui que o pessoal realmente está interagindo e acho que mais ou menos 30 perguntas, então vamos fazer algumas, né, gente? Se eu souber responder 3, tá bom. A gente consegue falar um pouquinho da evolução histórica? Claro. Então, vamos importante. Lá. Então, a advocacia pública brasileira, hoje existe até uma certa, não vou dizer uma briga, mas uma discordância que é flagrantemente comprovada em que a advocacia pública municipal vence. Na realidade, o Dia Nacional da Advocacia Pública, ele está estabelecido, eu preciso de colo, mas ela está aqui, pode ficar tranquilo. 12636, vamos olhar aqui. 12636, viu? Colei errado. Tá vendo? E estabelecido dia 7 de março. E por que a Lei Federal 12636 estabeleceu como 7 de março? Que teria sido a primeira instituição da advocacia pública que se tem registro histórico no Brasil, que seriam os procuradores do fisco estabelecidos pela colônia, por, enfim,
para buscar que os tributos não fossem sopesados, não fossem deixados de ser recolhidos aqui na colônia. Seria, então, em princípio, a primeira advocacia pública estabelecida no Brasil. Relembrando que nessa época não existia OAB, não existia nada, não existia nem faculdade de Direito. As primeiras faculdades foram justamente a de Olinda, que vamos falar mais à frente, e a UFRJ, onde eu tive a honra de me formar, e não vou falar bem há quantos anos, que eu não quero decretar aqui a minha idade. Mas, então, existe essa preconcepção, inclusive normativa, como se 7 de março fosse o primeiro dia da instituição em 1609 dos primeiros advogados públicos brasileiros. Pois bem, essa informação ela é parcialmente verdadeira porque só se tem registro histórico no Arquivo Nacional dela. Mas a realidade é que o primeiro procurador público deste país foi o Dr. Simão Paz, que foi procurador do Conselho da Vila de Olinda. Né? Quando Paranambuco, nem Pernambuco ainda era uma capitania hereditária, em 1537, um dos governadores que foram ali estabelecidos pelo rei de Portugal, né? Aí não vou lembrar o nome, nem vou ficar colando também, claro. Mas ele buscou o ponto mais alto de Olinda, que hoje é o Alto da Sé. Né? E lá estabeleceu o primeiro foral, que seria a primeira sede do governo, que governaria toda Pernambuco. Olinda era a capital da então capitania de Paranambuco, hoje Pernambuco. E aí, em 1537, foi estabelecida o Conselho da Vila. Naquela época não existia prefeitura, existiam a imitação de Portugal, câmaras municipais, não câmaras legislativas, câmaras municipais que tinham competências, inclusive administrativas. Estamos falando de municípios minúsculos, não é o que a gente vê a realidade como uma cidade-estado como o Duque de Caxias. Mas ali em Olinda foi estabelecido o primeiro foral, que seria o centro administrativo, onde estaria, inclusive, não a Câmara, porque não repetimos essa terminologia portuguesa, mas sim o Conselho da Vila de Olinda. E este conselho, que era formado por vereadores, historicamente, o que nós temos no Brasil, e somente no Brasil, no mundo inteiro, é mais uma, entre aspas, jabuticaba, porque jabuticaba tem em outros países, mas a gente diz que só tem aqui. E aí, o primeiro procurador nomeado para este conselho, que tinha competência estritamente municipal, portanto, o primeiro procurador municipal, foi nomeado em 1537, que foi o Dr. Simão Paz. Né? E aí, Olinda, tecnicamente, foi a primeira cidade do Brasil que teve um procurador que nada mais era aquele que fazia as vezes de advogado. A terminologia advogado veio para o Brasil muitos anos depois. Mas era aquele que tinha a função não de votar e tomar decisões, mas de sim procurar nas leis e nos regimentos, naquela época, nas ordenações, né, aquilo que melhor se enquadrava para o funcionamento da vila em si. Então, o primeiro procurador municipal foi o Dr. Simão Paz, em 1537, em Olinda. Esses documentos não foram registrados porque com as invasões holandesas foram destruídos. Mas isso existe, isso foi a tradição cultural pernambucana, nos mostra isso, nos confirma. E se eu disser que não, os procuradores de Olinda, que são meus colegas da NPM, vão caçar a minha inscrição. Mas isso é realidade. Primeiro fica aquela questão. Historicamente registrado, sim, 7 de março de 1609, através dos procuradores do fisco da colônia. Mas a realidade é que o Dr. Simão Paz foi nosso primeiro colega, Elisângela, né? Primeiro procurador municipal, né? Que foi lá na vila de Olinda, né? Nossa querida Olinda. Então, historicamente, foi esse surgimento. Mas, obviamente, isso não se tornou algo tão comum. Até porque até hoje nós não temos os mais de 5.500 municípios com procuradorias instituídas, como Duque de Caxias, São João, Nova Iguaçu, Belfor Roxo. Temos municípios que não possuem procuradores efetivos concursados e muitas vezes sequer possuem procuradoria com servidores que são nomeados em comissão. Existem municípios no interior do Brasil que ainda licitam esses serviços, que contratam escritórios, aliás, para alguns estados do interior, mais do centro do país, onde a questão econômica é um pouco mais retraída, enfim, o agronegócio é muito mais forte, ou certas indústrias muito fechadas são muito fortes. Esse nicho de advocacia pública, através de escritórios privados, mediante contratação direta, até com a alteração do nosso estatuto nesse sentido agora, mas através de licitações que foi no passado, ou, enfim, de busca até por inexigibilidade, isso é muito comum. O trabalho hoje que a gente tem na Associação Nacional é buscar instituir que cada município evite contratar escritórios, não para diminuir qualquer tipo de mercado. Não é isso. É simplesmente para que o município tenha um órgão efetivo e eficaz, um órgão centralizador do seu sistema jurídico e, principalmente, controlador da legalidade dos atos e garantidor da continuidade do serviço público e da historicidade
da forma de interpretar a legislação federal, estadual e municipal ali dentro. Então, por isso que a luta para que todos os municípios instituam suas procuradorias e aos poucos cresçam, para que seus procuradores sejam efetivos, concursados, enfim, que vão se enraizando, é muito grande, não por um capricho de carreira, não porque nós queremos, porque é bonito ou porque temos uma vaidade de sermos procuradores carteirada. Não, é para que os municípios tenham institucionalmente alguém que os defenda efetivamente, independente de quem esteja no poder. Essa ausência do preenchimento dessas lacunas que o senhor falou, sim. Se deve-se mais o quê? Decisões políticas, não se pode negar, né? Na realidade, enfim, muitas vezes os prefeitos, os políticos enxergam procuradores como se eles fossem membros do Ministério Público. Entendi. E não vou negar que muitos colegas agem como se tal fosse. Falo com muita tranquilidade. Tá? Enfim, eu sempre tentei, até porque eu comecei nomeado, passei no concurso, me associei, entendi as dificuldades, mas sempre busquei o diálogo e a conversa, é muito melhor do que o confronto. Existem colegas procuradores que têm o prazer em qualquer vírgula fora eu não estou falando de defender legalidade, é vírgula fora do texto, mas já vai, comunica ao Ministério Público ou não, mas essa empresa que está participando de uma licitação tem interesse tal, porque tem uma foto de não sei quem, já manda tudo para o Ministério Público, enfim. Existem pessoas que depõem contra a nossa carreira dentro do próprio ambiente de trabalho. E aí isso dificulta a nossa relação, porque uma laranja podre estraga o cesto todo. E óbvio, nenhum prefeito se elege. É uma dificuldade medonha conseguir se eleger nesse país. Já é difícil, e detalhe, você tem 1 milhão de controles externos, que é o Tribunal de Contas do Estado, da União, Corregedoria disso, o Ministério da União, Federal, a do Trabalho. Aí você ainda vai ter os procuradores que você paga contra você? Eu não consigo entender que os prefeitos estão tão errados quando eles são atacados internamente e ainda assim agem de uma forma um pouco mais ríspida. Não consigo assim. Entendi. Por isso que eu sempre busquei, ao longo da minha carreira, o diálogo e talvez não por acaso, né, eu consegui alçar de procurador concursado a procurador-geral como estou hoje. Não é a primeira vez, já fui procurador-geral na Câmara Municipal de Magé, enfim, já trabalhei em Belfor Roxo como consultor-geral. Então, assim, o diálogo me fez muito bem. Nem sempre a gente tem tudo. E eu tenho certeza, Elisângela, que não é no grito que a gente vai conseguir tudo. A própria evolução histórica da advocacia pública é nesse sentido. Onde houve mais conversa, onde houve mais diálogo, eu cito exemplos. Fortaleza, uma cidade que tem uma estrutura da Procuradoria muito forte, onde o diálogo entre os procuradores e os prefeitos que ali estiveram foi muito grande, de 30 anos para cá. Então você tem lá um corpo de procuradores excelente, né, muitos doutores, muitos mestres, e que vem carregando aquela cidade, uma cidade muito grande, muito boa e muito bem administrada. E ninguém administra nada sozinho. Ou seja, o diálogo sempre é melhor e a advocacia pública deveria dialogar mais. Pelo menos aqui em Caxias a gente dialoga bastante, né, Elisângela? Essa é a nossa realidade. Mas vamos lá. Eu falo demais, me corta. Que isso, o quão rico é esse tema, né? A gente precisa falar dele, tem muitos estudantes, assim, com muitas perguntas, mas a gente não vai responder, não vai ter tempo de responder todas, então a gente vai escolher algumas, tá bom? A gente falou agora há pouco, então, da fase colonial, né? Sim. Então, a gente tem a fase republicana e já entrando na Constituição de 1988. Eu acho que a gente poderia tentar colocar uma pergunta e aí ele já entra nessa questão. Critério. Pergunta, a gente já fala tudo. Então tá, então vamos entrar na primeira pergunta, porque aqui estão perguntando o seguinte: advogado público pode advogar para terceiros? Excelente pergunta. Vamos lá. Em regra, é possível. O advogado público pode advogar no ambiente particular, o advogado público pode ser também advogado particular, como eu sou, porém, o Estatuto da Ordem exerce sobre ele uma limitação. Impede que ele advogue contra a fazenda pública que o remunera. Exemplo, o que é isso? Eu sou procurador, você é assessora da Procuradoria de Duque de Caxias. Nós recebemos salário por isso. Quem paga são os cofres públicos do município de Duque de Caxias. Portanto, nós somos impedidos de advogar contra a fazenda pública que nos remunera. Ou seja, pode chegar no seu escritório uma causa trilhardária contra o município de Duque de Caxias que você queria pegar e você não vai poder assumir porque você tem um vínculo com a Prefeitura de Duque de Caxias, que é quem paga o seu salário. E aí você fica impedido de advogar contra a Fazenda Pública de Duque de Caxias. Se essa mesma causa vier por São João de Meriti, você está livre. Mas eu quero ressaltar que as normas que regulamentem a carreira individualmente podem gerar essa incompatibilidade com a advocacia. Como assim? Além do impedimento, que o impedimento ele é específico, você só não advoga contra aquele determinado
ente, que é o município que ele paga, o Estado que ele paga, no caso do Estado do Rio de Janeiro. Mas alguns setores da advocacia pública, eu cito, por exemplo, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria Federal, tá? Eles impedem, incompatibilizam, e aí a possibilidade é geral, eles impedem, incompatibilizam o concursado, aquele que se torna membro daquela carreira, de realizar e exercer a advocacia no âmbito privado. Ele não pode nem contra outros entes e nem no privado. Ele tem aquele que chama o regime de dedicação exclusiva. Ou seja, o regime de dedicação exclusiva ele é pontual. Cada norma que regulamenta cada carreira que vai estabelecer ou não. Por exemplo, os defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro, né, são incompatíveis com a advocacia. Os advogados públicos do Estado de Minas Gerais, os procuradores do Estado de Minas Gerais não podem exercer a advocacia, assim como do Paraná, né? Mas São Paulo pode, Rio de Janeiro pode, Bahia pode, então cada estado, cada norma e cada município também vai estabelecer. Eu, pessoalmente, só conheço um caso de município que, algum tempo atrás, incompatibilizou a sua carreira com a advocacia privada, que foi São Paulo, a cidade de São Paulo. Né? Nem sei se isso ainda está vigente. Tem tempo que eu não falo com meu amigo Carlos Mourão, que foi presidente da NPM e foi controlador-geral de São Paulo. Mas realmente não sei se ainda está vigente, mas houve sim essa tentativa. Tá aí, Felipe, a sua pergunta foi respondida, os limites, né, da advocacia. Sim. Nós temos outra aqui. Ele pode advogar em causa própria contra o município? Jamais. Você acabou de... Não posso. Adoraria, né? Mas não posso. Né? A advocacia em causa própria é algo que eu sempre coloco um questionamento, porque eu já escutei muitas vezes quem advoga em causa própria tem um imbecil como cliente, porque você mistura razão e emoção. Exatamente. Mas se por um lado tem um imbecil como cliente, eu sempre pondero que ele tem um leão como defensor. Que ninguém vai me defender melhor do que eu mesmo. Eu já passei por situações na minha vida que eu me defendi. Sim. Não passei para ninguém. Né? E ganhei. Então, mas eu poderia ter sido... Se eu tivesse perdido, eu me considerei um imbecil. Como eu ganhei, me considerei até o momento como um leão. Então, a questão da advocacia em causa própria, eu sempre tenho minhas ressalvas. Acho que se a pessoa tiver controle emocional, acho que o melhor advogado de si é si mesmo. Não tem como ser diferente. Né? Agora, é óbvio, o médico não se opera. Mas eu também não sei, eu não sou os critérios que ele tem para escolher um cirurgião. É complicado. Cada um fala de si. Na advocacia nós temos a benesse de poder escolher se vamos ou não advogar em causa própria. Enfim, eu posso advogar em causa própria, não contra a fazenda pública que me remunera. Acho que aí eu respondo a pergunta do nosso amigo aí. Muito obrigada. Eu vou dar espaço a uma pergunta a mais para você, Débora, tá? Então você... Okay. Pode fazer a pergunta. Boa noite a todos. Doutor, em um momento o senhor mencionou que nós podemos sentir um ar diferente, né, entre os municípios, se tratando da tramitação de processos, porque acaba sendo diferente. Nesse sentido, eu queria saber qual a extensão da legitimidade do advogado público em termos territoriais para representar o município. A realidade, ele não tem extensão para representar o município. Onde o município estiver sendo processado, onde o município for réu em uma ação, ou onde o município tiver que ajuizar alguma ação, ele terá toda a legitimidade para representar, legitimidade e dever de representar. O que eu quero dizer? Se eventualmente o município tiver que ajuizar uma reclamação no STF em Brasília, é o procurador do município que vai lá e vai fazê-lo. Se acontecer alguma divergência, enfim, hoje são tantas relações que existem, mas vamos supor que o município precise processar o Estado, né, perante alguma das varas, no caso, Duque de Caxias precisa de alguma forma questionar algum órgão estadual, né, uma fundação que seja, a Fundação DR, por exemplo, por causa de alguma rodovia estadual aqui dentro, e naturalmente a Fundação DR tem o foro privilegiado, o foro territorialmente estabelecido não privilegiado, a competência territorial é a capital do Estado, é o procurador do município de Duque de Caxias que vai ajuizar uma ação perante a vara da Fazenda Pública da capital do Estado. Então não existe limite. E vou dizer para você, até fora do país, o procurador pode defender os interesses do município, desde que ele tenha a habilitação para, nesse país onde ele precise atuar, advogar. Entendi. Okay? Obrigada. Tenho mais uma pergunta. Posso fazer? Sim. Qual seria o entendimento do senhor sobre a extensão da modalidade culposa na lei de improbidade administrativa? Essa pergunta é excelente. Meu tema de mestrado é exatamente esse. Olha. Então, e assim, como eu falei, é tudo improvisado, a gente não imagina. Eu acho que foi o ponto mais acertado
da nova lei. Mais acertado, sem nenhuma sombra de dúvida. Tá? Porque é o seguinte, improbidade não é erro, improbidade não é burrice, improbidade não é incompetência. Improbidade é vontade dolosa de cometer dano ao erário, é vontade dolosa de infringir a legislação e atingir o objetivo nefasto. Então você não consegue atingir de forma culposa, você não consegue ser desonesto de forma culposa. Para você ser desonesto, você tem que saber que está sendo desonesto. Você pode ser burro, que aí os doutrinadores falam de inepto, iníquo. Agora, você pode ser inocente, você pode ser desatento. E para isso existem outras formas de punição mais brandas que a ação de improbidade. O que eu quero dizer com isso? Aí você quer dizer, as pessoas, eu escutei recentemente, inclusive colegas da advocacia pública, não, porque você está defendendo o servidor desonesto. Não, não estou. Você que está tendo uma visão muito pequena. O servidor incompetente, burro, que causar dano ao poder público que ele representa, ele pode não ser processado por improbidade porque não houve dolo, não houve intenção, não houve o direcionamento da conduta para a desonestidade. Mas ele pode ser responsabilizado culposamente através da ação civil pública. Que, afinal, o Código Civil é claro, todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. E se causou dano de forma culposa, e se não tiver um excludente de responsabilidade, o servidor vai pagar, vai ter que ressarcir o dano. Agora, o que eu acho injusto, e que era a legislação anterior assim estabelecia, né, é que a 8.429, que toda e qualquer incoerência no âmbito do serviço público era tratada como improbidade. Inclusive de forma culposa, ou seja, você misturava o critério, a célula máter da improbidade, que hoje foi corrigido pela Lei 14.230, né? Você misturava os conceitos e buscava responsabilizar o servidor público exclusivamente por improbidade, inclusive com previsões legais totalmente abertas, né? Por exemplo, o artigo 11, apesar dele exigir a forma exclusivamente dolosa, nós tínhamos a questão do dolo eventual, que eles estabeleceram como reconhecer, para antecipar, né, a responsabilidade, ou o dano in re ipsa, que você presumia o dolo. Como é que se presume dolo? O dolo você tem que comprovar, meu Deus do céu. Como é que você vai... Aí, o problema, a condenação de alguém sob a ótica da improbidade administrativa não é apenas uma condenação de ressarcimento. A pessoa não vai apenas ser obrigada a pagar por aquilo que desviou ou que permitiu que desviasse. A pessoa vai ficar anos e anos com seus bens bloqueados, a pessoa vai perder, vai perder o direito a votar e ser votado, a pessoa vai pagar multa civil por aquilo, sem contar que, vamos ser sinceros, o servidor público que responde a uma ação de improbidade, ele ainda está queimado ali, ele está com carimbo nas costas dele pro resto da vida. Então, a retirada da modalidade culposa poderia ter sido muito melhor, poderia ter sido um pouco mais amplo, tá? Mas a exclusão expressa da modalidade culposa, a impossibilidade, né, do chamado dolo presumido, né? Não, já se presume o dolo porque o dano aconteceu. Pelo amor de Deus, não, simplesmente não existe, você não pode presumir o que está dentro da cabeça de alguém. E dolo é vontade livre e consciente de cometer algo errado. Então, a exclusão da modalidade culposa é muito correta. Eu penso que improbidade é, sim, uma figura jurídica que demanda dolo comprovado, jamais presumido, tá? Jamais presumido pelo dano recair sobre coisa pública, e ressaltando que não estou assim dando uma vacina ou buscando absolver todos os servidores que foram acusados de improbidade. Não. Acho que existem outras formas de responsabilização, ainda que mais brandas, mas tão eficazes quanto a pessoa cometer um dano sob a forma dolosa ou culposa. Ela vai responder dolosamente por improbidade, culposamente pela responsabilidade civil, que está lá no Código Civil Brasileiro. Então, a minha resposta é: concordo plenamente, acho que foi muito bom, inclusive não apenas com a exclusão da modalidade culposa, mas principalmente com a melhor definição dos tipos que hoje trazem a improbidade. Ou seja, antigamente você tinha, por exemplo, no artigo 11, eu comecei e não falei, quando for assim me corrija, tinha lá, improbidade descumprir princípios. Meu Deus do céu, descumprir os princípios que regem a administração pública. O que é princípio? Se você for perguntar para um menino que está na beira de uma favela quais são os princípios que ele tem na vida, com todo respeito, mas é diferente dos princípios de quem é criado num condomínio da 25 de agosto. É natural. E detalhe, é uma questão de oportunidade. A diferença entre eles é de informação. E naturalmente se reflete nos princípios. Eu me lembro que há muitos anos atrás o professor Rogério Greco, ele
contavam um caso, até para a gente trazer a diferença de interpretações de tipos jurídicos abertos, é muito perigosa. E o professor Rogério Greco, que é procurador aposentado do Ministério Público de Minas, ele contava uma história muito interessante. Em Belo Horizonte, quando ele era promotor de justiça, tinha 2 juízes da 5ª e da 6ª Vara Criminais. O da 5ª Vara tinha sido criado no Buritis, em Belo Horizonte, desde o primeiro em colégio de freiras, e sim, era muito estudioso, passou com 25 anos no concurso, já era um senhor de idade, mas era muito sério, única esposa, 3 filhos, todos encaminhados, trabalhava muito, não me lembro o nome. E esse era o juiz da 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte, alguns anos atrás. Né? E o da 6ª Vara, o apelido era Buda, porque ele era grandão, gordo, cara, aquele homem que já viveu muito na vida, né? Ele, para vocês terem uma ideia, a primeira causa que ele ganhou no interior de Minas Gerais, quando advogado, ele comemorou a madrugada correndo pelado em volta do chafariz. Nossa. Esse era o histórico do juiz da 6ª Vara. E no Código Penal brasileiro existe uma figura, certamente vocês já ouviram, que é seduzir mulher honesta, é um tipo penal. O que é mulher honesta para o juiz que correu pelado no chafariz? O que é mulher honesta para o juiz que jogou bola de gude no carpete? Então, e detalhe, sob a ótica penal, é a mesma coisa em improbidade. Né? Quando você deixa os tipos muito abertos, e num país onde a política, onde o servidor público é pré-concebido como ladrão, como safado, o que tem muitos privilégios, que ganha muito, é natural que você tenha injustiças. E o grande problema, o desembargador Neiva, aqui do TRF, ele é muito claro, a lei de improbidade, ela é forte com os fracos e fraca com os fortes. Pouquíssimos são os casos de prefeitos que são efetivamente condenados. Podem ficar até inelegíveis. Bota mulher para assumir, elege primo, irmão. E aí? Agora, os servidores públicos, né, aqueles que pegou o processo, passou de um lado para o outro, botou lá o carimbinho dele. Esses perdem salário, perdem patrimônio, perdem família, perdem vida, entram em depressão e morrem. Então, eu penso que as alterações na lei de improbidade, não apenas essa que você citou, da exclusão da modalidade culposa, mas também o melhor enxugamento e fechamento dos tipos que configuram atos de improbidade, ou seja, torná-los mais objetivos e escritos, foi realmente algo muito produtivo e muito justo e democrático para o país. Tá ok, doutor, muito obrigada. Recebemos uma aula, né? Com certeza. Volto a falar, né? Que tema importante e quão rico, né, ele é. Eu vou fazer uma última, tá? Uma última pergunta. Ela está exatamente ligada aos órgãos de controle. Perfeito. Né? E a fiscalização. Como se dá a fiscalização da Procuradoria do município sobre os contratos estabelecidos de dispensa de licitação durante a pandemia? Isso aconteceu? Então, Elisângela, a pergunta é excelente. A Procuradoria é um órgão de controle, só que é um órgão de controle interno, ou seja, está dentro da estrutura do municipal. Não temos apenas a própria Secretaria de Controle Interno, né, que eu chamo chamados controladores, que eles fazem a interface do município com os órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, da União, do Estado. Mas a Procuradoria, ela é um órgão também de controle de legalidade internamente. O que eu quero dizer com isso? Ela está ali, não é para chancelar ou para travar, mas ela está ali para informar se aquilo que o gestor pretende é previsto, é cabível, é integrativo com a lei. E aí você citou a questão da pandemia. A pandemia foi um parênteses, um colchete ou uma chave, um caso à parte na história do nosso país, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia como conter e as poucas informações que chegavam tinham que ser respondidas pelo município. Por exemplo, durante muito tempo ninguém sabia que os respiradores poderiam piorar, ou que pioraram, quantas pessoas morreram por causa de erro, quais os remédios que efetivamente, quais os antibióticos que funcionam. Ninguém sabe. E vacina, será que as vacinas realmente eram eficazes? E os números, só que gente morrendo, as pessoas desesperadas, alguma coisa tinha que ser feita. E o que acontece? Como você falou, para que o município possa firmar contratos, ou seja, adquirir serviços, adquirir produtos, ele precisa previamente licitar. E licitar nada mais é do que tornar lícita uma contratação. Porque aquilo ali não é o dinheiro que a gente tem no bolso que você compra onde quiser. Vou no boteco que a bala Juquinha é R$2 e no outro tem 50, mas eu quero pagar R$2 e eu vou pagar porque o dinheiro é meu. Essa decisão eu posso tomar. O prefeito não pode fazer isso, o gestor não pode fazer isso. Eu, como procurador-geral, que ordeno despesa, eu compro água, eu compro móveis, eu compro papel, eu compro tinta da impressora, eu compro impressoras. Enfim, eu compro todo o material para a procuradoria funcionar. Eu não posso me dar esse luxo de escolher onde comprar.
Eu preciso fazer com que as compras sejam mais econômicas e eficazes ao mesmo tempo para o município. E aí, como é que você faz para que seja econômico e eficaz? Você vai criar um procedimento administrativo anterior à contratação. Antes de assinar, comprar, pagar e receber, você precisa fazer uma pesquisa de mercado onde eu vou encontrar aquele produto, aquele serviço mais barato, mas com a qualidade técnica que possa atender às necessidades do poder público. Então, isso é licitar. Só que isso leva tempo. Você é testemunha que eu estou licitando, acho, há quase 3 anos, né, o sistema informatizado e o material humano de apoio, a terceirização dos servidores da PGM, que inclusive dão suporte ao fórum na dívida ativa. E não consigo, porque são 3 anos que vai e volta a isso, que meu antecessor já estava desde, então 5 anos praticamente. Eu estou há 3, o outro já estava há 2. Então, é muito complicado. Licitar é muito complexo, é difícil. E aí a pandemia não nos permitia demorar. Cada hora morriam muitas pessoas. Então a dispensa de licitação, né, foi uma forma que a própria lei já prevê de contratações de natureza mais rápida, mais urgente. E o município, muitas vezes, a dispensa de licitação até precede, enfim, da manifestação da Procuradoria. Porém, aqui nós tivemos o cuidado de, em todas as dispensas, todas as contratações por inexigibilidade, né, até as contratações dispensadas, né, nós tivemos o cuidado de que a Procuradoria se manifestasse, que ela analisasse, para dar um lastro mínimo legal. E aí, qual é a função da Procuradoria? É identificar se houve, no âmbito da tramitação desse processo, a real identificação do objeto, ou seja, se está realmente escrito ali, aquele processo foi instaurado para comprar o remédio tal, sem nenhum tipo de direcionamento. Você pode dar o remédio tal com tal formulação. Aí você pode acabar estar favorecendo um laboratório de alguma pessoa. É para isso que a Procuradoria existe, é para buscar que não haja favorecimento, que aquele que tiver o menor preço com aquele produto que tem a técnica e a qualidade necessária, forneça, o município pague o justo e atinja o seu objetivo. Isso para os estados, para a União, para as fundações, autarquias, enfim, para as câmaras municipais. Então, resumindo, nós não tínhamos tempo. Porém, as licitações que foram dispensadas do âmbito da pandemia, que foram inclusive dispensadas por força de lei federal, porque houve legislação nesse sentido, autorizando os municípios a dispensar a licitação em vários casos que eram realmente muito urgentes, mas elas foram sim analisadas pela Procuradoria-Geral do município aqui em Duque de Caxias e vi que isso foi até uma forma de proteger os gestores a nível nacional. Vários municípios, todos os municípios praticamente assim o fizeram, e quem não o fez assumiu riscos muito altos. No sentido de gerir e controlar a legalidade daqueles atos. Óbvio que são muitos questionamentos, o Ministério Público também questiona muita coisa, o Tribunal de Contas, na maior parte desses contratos aqui no município de Caxias, não impugnou nada, ou seja, não fizemos coisa errada. Então, é nesse sentido. A Procuradoria existe, deve se manifestar até para dar maior segurança aos gestores, tanto ao gestor prefeito quanto ao gestor da saúde, no sentido de que ele está cometendo algo que está dentro da lei. Essa é a função primordial da Procuradoria. Porém, que fique claro, a Procuradoria ela tem a função opinativa. A Procuradoria não manda. A ordem final é do gestor. Quem foi eleito pelo povo para decidir é o gestor. Tá? Os atos dos procuradores, da Procuradoria Municipal, são atos meramente opinativos. Óbvio, opinativos fundamentados. Não é assim, eu opino que seu cabelo está feio hoje. Não é isso. A lei diz isso, existe tal entendimento, existem tais caminhos, e a opinião, o parecer desta Procuradoria é neste sentido, que se siga neste sentido. Agora, se quiser outro, a decisão final é do gestor. Sim? Agradeço ao meu procurador, eu posso falar assim porque ele é meu amigo. Com certeza, agradeço com muito, certeza. A presença foi fantástica, o tema fantástico, não se esgota, Também é achei. muita coisa, né? A gente grande, vai voltar a falar muito ainda sobre isso. E agradeço muito, em nome do nosso presidente, né, também. Dr. Wagner, grande Botelho. amigo. Isso, estará presente em algum momento aqui desse podcast. Com certeza. Em breve. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela presença, foi maravilhoso. Sou eu que agradeço, Obrigada. dou boa noite a toda a nossa audiência, que certamente é grande e qualificada. Né? Agradecer ao nosso amigo Hélio Barreto aqui pela condução magistral, por essa voz de tenor. Né? Eu já cantei na noite em Duque de Caxias, estou com vergonha do que eu fiz lá atrás. Então ele além de locutor, acho que
Deve ter cantado também, que é muito afinado. Mas obrigado, Imagina. brincadeiras à parte, obrigado pela condução, pelo carinho. Doutora Débora, muito obrigado. Ao pessoal aqui, né, da equipe técnica, principalmente a doutora Elisângela, nossa presidente da Comissão de Comunicação, e o nosso presidente Wagner Botelho e a vice Débora Duarte, que são pessoas que moram no meu coração, assim como você. Estar aqui na OAB é um convite que para mim é sempre irrecusável, porque quando eu era voluntário da Procuradoria, eu já ficava nos cantinhos da OAB, quando as eleições da OAB eram na Câmara Municipal, a OAB era lá no 7º andar do edifício Elias Paris, eu vivia lá, eu tenho até hoje os diplomas da OAB daquela época, eu acompanhei todas as eleições, né? Então eu tenho um carinho muito grande e estou aqui até hoje, né? E acho que vou morrer aqui, não espero, não agora, daqui a muitos anos, Claro. mas Sim. certamente Isso aí, como né? advogado e com a origem, não apenas pelo nascimento, mas com o surgimento e a formação jurídica aqui em Duque de Caxias. Eu tenho muito orgulho, não tenho o menor receio de sempre levar a nossa cidade para todo lugar. E a OAB é sempre a nossa casa. Por isso eu não consigo deixar de estar presente quando sou solicitado. Contem sempre comigo. Repito que o prefeito Wilson Reis sempre deixa muito claro que a Prefeitura de Duque de Caxias está sempre de portas abertas a todos os contribuintes, especialmente aos advogados. E, obviamente, como os nossos colegas advogados sabem, a Procuradoria não tem portas para vocês. Podem contar conosco lá 24 horas por dia enquanto lá estivermos. Tá? Obrigado pela oportunidade a todos. Muito Agradeço obrigada. os elogios também. Muito obrigada. Obrigada a toda a equipe. Desculpa te Exatamente. cortar. Muito Quero obrigada. reiterar também o agradecimento. Reitero. Exatamente. Quero agradecer novamente a sua presença, doutor Fabrício, a doutora Elisângela Zurita e a Débora Evelyn, a nossa equipe técnica aqui, representada por Felipe Ramos e o João Neves, e bem como também, não podemos esquecer, os nossos patrocinadores, Exatamente. né? A BRZ, um novo jeito de viver, Alcance Engenharia, a Zurita Real Estate e o Working Service, Negócios e Soluções. E também ao senhor Walter Ney Ribeiro, subsecretário de Tecnologia e Modernização de Duque de Caxias, que apoiou este projeto e apoia este projeto e montou também a equipe de comunicação, OAB DCCast. E nós aqui também sempre contaremos com personalidades em um papo descontraído, com histórias inusitadas que aconteceram hoje também, né? E principalmente no meio jurídico, e sobre a família e as marcas de infância deixadas por nós todos. Obrigado, até a próxima vez. Fiquem com Deus. Obrigada.